Espírito de Deus, a igreja do Senhor, que estava começando lá no início, né? A igreja apostólica, a igreja discipular, aquele grupo pequeno que começava a se expandir e também propagando o evangelho. Então, algumas palavras às vezes elas viram moda e parece que muitas pessoas acabam entendendo assim em relação a avivamento, né? Em nossos dias, como a palavra destino, a palavra céus, muitas dessas palavras acabaram virando moda. Mas quando isso acontece, não é que seja um problema, mas elas correm um sério risco e tem uma grande possibilidade de serem banalizadas e perderem o peso de seus sentidos, de seus significados. Então, o que a gente pode entender como avivamento, né? Avivamento não é um frenesi, não é simplesmente um ajuntamento, não é simplesmente uma evolução, não é simplesmente um movimento, não é simplesmente algo que acontece em um determinado momento. Não é. Se nós olharmos para a história do cristianismo em todo o mundo, nós vamos ver que estes momentos se repetiram por várias e várias vezes. Foi assim quando se cumpriu a promessa em Pentecostes, foi assim lá na América, na Rua Azusa, foi assim quando aconteceu na Escócia, quando aconteceu na Inglaterra e tantos outros países pelo mundo. Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar por meio do seu Espírito. E por que isso não acontece com tanta intensidade? Porque às vezes nós ficamos limitados àquilo que nós já temos, nós ficamos na nossa zona de conforto, nós achamos que nós já atingimos o que nós queríamos, nós já alcançamos a salvação, nós já alcançamos o perdão dos nossos pecados, os nossos nomes já estão escritos no livro da vida, e para muita gente isso é o suficiente, isso basta, não há necessidade de absolutamente nada. Mas essa não é a verdade revelada na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar exatamente de avivamento, e vamos buscar o real sentido que esta palavra carrega em si. Então, avivamento não é somente grandes ajuntamentos, avivamento não é apenas grandes eventos, não é apenas ser do sobrenatural, não é simplesmente curas e sinais, mas também curas, sinais e maravilhas estão relacionados e juntos com o avivamento. Então, nós estamos no ano profético do avivamento, e apesar de a palavra avivamento não aparecer na Bíblia, o significado dela está muito claro, e isso é o que nós queremos, é que isso seja evidente nas nossas vidas. É por isso que neste ano, o ano de 2021 que acabou de começar, nós escolhemos como texto base, como palavra rema para as nossas vidas e para a nossa igreja, o texto de Abacuque no capítulo 3, o verso de número 2, né? Parafraseando o texto, vai dizer: aviva, Deus, a tua obra entre nós, e faz novamente o que o Senhor fez no passado. Porque na realidade o profeta está pedindo isso? Porque na realidade há esta necessidade dele fazer este clamor a Deus, esta súplica a Deus. Então, afinal de contas, como podemos diferenciar um avivamento de um avivamento? Eu quero então caminhar com você em pelo menos 5 marcas de um avivamento real, de um real avivamento. E aí você vai poder começar completando aí no seu esboço. Primeiro, uma primeira marca de um avivamento é a manifestação do poder de Deus, curas, sinais e maravilhas. Querido, se nós cremos na Bíblia, nós precisamos crer nela toda. Nós não podemos querer crer somente em parte, crer somente em algumas coisas que saltam aos meus olhos, algumas coisas que me fazem bem, algumas coisas que massageiam o meu ego, algumas coisas que eu digo, isso aqui é interessante para mim, é produtivo para mim, isso vai me fazer bem, então eu quero para mim. Não, a Bíblia do início ao fim, queridos, é um livro de prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Quem começou a fazer a leitura bíblica agora nos seus devocionais vai perceber o primeiro texto, o primeiro versículo da palavra de Deus: a terra era sem forma e vazia, não existia absolutamente nada, e a palavra poderosa, criadora de Deus, começa a formar todas as coisas. É um milagre. Quando
nós olhamos, quem terminou de ler a Bíblia toda no final do ano passado, estava escrito lá no livro de Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Querido, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode. Então, manifestação do poder de Deus, curas, sinais e maravilhas, é uma das marcas do avivamento. E a palavra de Deus nos diz em Atos, no capítulo 5, o verso de número 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Deus estava derramando do seu Espírito. Deus estava chamando as pessoas, proclamando as pessoas, mas também revelando da sua palavra para a vida daquelas pessoas que ali estavam. E Deus queria fazer algo excepcional, algo sobrenatural, algo diferente na vida daquelas pessoas, algo que Deus já havia entregado na vida dos discípulos e dos apóstolos. Foi essa palavra que o Senhor deixou para ele: olha, não vos deixarei órfão, mandarei para vós outros, enviarei para vós outros o Consolador, o Espírito Santo da promessa, que estará com vocês. E é esse mesmo Espírito que age na vida dos apóstolos, e é o mesmo Espírito que tem o poder de agir por meio das nossas vidas. E o texto diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Quem são os apóstolos? Quem são os discípulos? Quem são os seguidores? Quem são os filhos de Deus nessa época? É eu e você, querido. Por que esses sinais não nos acompanham? Por que nós não os vemos nos nossos dias? Deus mudou? Deus perdeu o seu poder? Sua palavra não é mais a mesma? É claro que não. Como nós ministramos na nossa celebração de virada do dia 31 para o dia 1º, depende de nós, não depende de Deus. Nós precisamos querer viver de fato um avivamento na presença de Deus, e para isso requer alguns passos. É preciso buscar, é preciso crer, é preciso abandonar a religiosidade, é preciso dizer: Deus, esvazia-me de mim mesmo e enche-me de Ti. Vida de oração, vida de entrega, vida de santificação. Sinais são sinais da presença de Jesus, porque era assim que Ele vivia. Jesus não tinha dito que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Havia dito. E quando nós lemos a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 16, os versos 17 e 18, a palavra de Deus vai dizer: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Querido, ou nós cremos nisso aqui, ou nós estamos aqui simplesmente vivendo uma enganação, brincando de ser religioso, ou de se intitular evangélico, ou seguidor de Jesus Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo. Então, querido, o avivamento não é só sinais e maravilhas, mas também são sinais e maravilhas. Tanto no ministério de Jesus, como nos dos discípulos, o sobrenatural acontecia, ele fluía. Era uma realidade, se dava continuamente, e se dava de forma natural. Se dava de forma natural. Então nós precisamos também, como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, crer, buscar e ter fome pelo sobrenatural de Deus. Senão a coisa não rola, senão a coisa não acontece. Essa é uma marca do Evangelho, daqueles que creem no Evangelho. Pastor Bill Johnson, pastor da igreja Bethel lá em Sacramento, ele diz: é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. É antinatural, querido. Porque se você tem apetite pelas coisas naturais, que tipo de cristão é você? Que tipo de Deus você diz servir? Que tipo de Deus você diz crer? Porque o Deus que nós cremos é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que opera o impossível. Se fosse para simplesmente ficar no campo do que é possível, nós não precisaríamos de Deus. Se é possível, eu faço. Se é possível, eu peço para a Maxine fazer.
Se é possível, eu peço para a Sigrid fazer. Se é possível, Jolene vai lá e faz. A Mois vai lá e faz. A Milton vai lá e faz. Não precisaria de Deus, queridos. Então, ou nós decididamente vivemos aquilo que está na palavra de Deus, buscando definitivamente aquilo que é dos céus, ou continuaremos vivendo uma vida terrena e superficial, sem impactar nem a gente mesmo. A gente não consegue nem se auto-assustar com aquilo que Deus faz na gente. Não consegue. Então temos que experimentar o poder da verdade, e a verdade sobre o poder de Deus. Alguns, por não viverem o sobrenatural, tentam moldar a teologia ao seu jeito para justificar a falta de poder. Porque isso foi para aquele tempo. Porque isso aqui não é bem assim. Porque isso aqui é uma questão hermenêutica. Porque quando a gente analisa o contexto próximo, o contexto imediato, e não sei o que. É porque se você for fazer um trabalho exegético, meu querido, presta atenção. Não funciona assim. Vocês acham que os discípulos e os apóstolos tinham a teologia para auxiliar eles? Não tinham. Eles tinham experiências próprias com o Espírito de Deus e com o próprio Filho de Deus. Eles aprenderam fazendo, eles aprenderam vendo, eles aprenderam seguindo, eles aprenderam com o mestre dos mestres, que não é aquele da caverna do dragão lá. Não é. Eles aprenderam com o rabino por excelência, que é exatamente Cristo Jesus. Então, em um ambiente de real avivamento, vemos o invisível, cremos no impossível e realizamos o impossível. Essa precisa ser a decisão do nosso coração, a decisão da nossa vida. Precisa ser assim. Então, precisamos ter esta disposição, esta decisão, tomarmos uma atitude de não querermos mais viver tão somente pautando os nossos passos naquilo que é o natural, mas dizendo: Senhor, hoje é um novo dia, o Senhor fez o milagre de um novo dia, o Senhor me entregou um novo dia perfeito, lindo e maravilhoso. Então é o seguinte: opera algo também miraculoso na minha vida, ou me permite participar de algo diferente que meus olhos não viram e que o meu coração ainda não concebeu. Mas você precisa crer para que de fato isso aconteça. Amém? Uma segunda marca: arrependimento, conversão e batismo. Arrependimento, conversão e batismo. Em Atos, no capítulo 2, o verso de número 41, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Em um real avivamento, vemos um ambiente de quebrantamento, de contrição, de rendição completa, onde pecadores verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e decidem se voltar para Deus, dispostos a mudar de vida. Querido, esse é um grande problema da atual geração, né? A geração, eu estava comentando isso com uma pessoa essa semana. A atual geração, a geração que nós temos diante de nós, é uma geração que não sabe o que quer, não sabe para onde ir, não sabe o que são princípios, não sabe o que são valores. É uma geração líquida. O camarada toma a decisão dele por Jesus hoje, amanhã ele chega ali e falou: não era bem isso que eu queria. O camarada peca hoje, aí amanhã ele se volta para Deus, pede perdão, todo arrebentado, chorando, caindo no chão e tudo. Quando é no dia seguinte, ele volta para o pecado novamente. Mas é uma luta. Todo mundo tem luta, querido. Todos nós temos as lutas. Você acha que eu não tenho luta? Todo dia. Toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que eu não dou confiança para as investidas do diabo, né? Eu tento fechar todas as brechas, não deixar nada aberto, porque se deixar ele vai entrar. Agora tem gente que não está nem aí, fica de boa. Não, eu estou de boa, é comigo a bronca. A bronca agora é comigo. Olha aí como é que está a situação.
não garante a bronca, essa que é a verdade. Na primeira pancada, na primeira cacetada, a primeira palavra que vai sair da boca dele é de: Senhor, me socorre, Senhor, lembra de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa, Pai, tem misericórdia de mim. Querido, nós precisamos sair do nível do remorso. Tem muita gente vivendo no remorso. Ai, o remorso é aquela coisinha assim, sabe, que traz aquele sentimento de culpa ao seu coração. Aí daqui a 5 minutos é pouco, né? Daqui umas 2, 3 horas, alguém chama você: e aí, cara, tem uma bronca ali, tem uma parada ali, vamos lá? É nós, cara, vamos lá agora. Mas não estava com remorso agora, não chorou, não pranteou, não caiu no chão, não verteu um monte de lágrimas? Pois é, mas era remorso. Então, arrependimento verdadeiro, buscar por sinais sem busca pelos perdidos, é um egoísmo que não combina com o cristianismo. A conversão e o batismo têm tudo a ver com entrega, com consagração, com rendição, com aliança. Durante todo o tempo na igreja primitiva e até hoje, em países onde os cristãos são perseguidos, assumir um compromisso público com Jesus é um risco de perseguição e até de morte. Até de morte. Semana passada eu recebi pelo menos uns 3 e-mails de cristãos perseguidos mundo afora. E a nossa igreja ajuda a missão Portas Abertas, né, onde tem diversos missionários e diversos cristãos que são perseguidos por conta de professarem a sua fé. E um desses e-mails que eu estava lendo, que nós recebemos, ele dizia assim: muito obrigado, porque a sua ajuda permitiu com que a minha vida neste ano não fosse ceifada. Mas é como se ele estivesse dizendo: se tivesse sido também ceifada, não teria nenhum problema, porque eu tenho a fé em Jesus Cristo, porque a minha vida está na mão dele, a minha vida depende dele, ele é que faz com ela o que ele bem quiser. Então, talvez para muitos de nós que vivemos em um país livre, conversão e batismo pode perder o impacto e o peso que deveria ter e causar nas nossas vidas de verdade. Para muitos não tem peso nenhum, até parece algo banal, não significa absolutamente nada, não é uma declaração tão pujante como deveria ser. Tem gente morrendo no mundo pelo que acontece todos os dias aqui entre nós. Tem gente morrendo no mundo por nós estarmos num ambiente como esse, num espaço como esse, tendo na realidade preservado o nosso direito aqui. Tem gente lá fora morrendo todos os dias, porque não podem professar, não podem abrir a sua boca e dizer que de fato são seguidores de Jesus Cristo. Então, uma das grandes marcas de um avivamento é o compromisso. E aí eu quero que você complete aí no seu esboço: compromisso com Deus. Querido, compromisso não é um compromisso religioso com uma instituição religiosa que tem um CNPJ e que tem algumas articulações e que se reúne em um determinado prédio. Não é isso, isso não tem nada a ver com a igreja. Igreja é organismo vivo, igreja é eu e você, testemunhando da verdade revelada na palavra, compartilhando o evangelho da graça redentora de Jesus Cristo a todos aqueles que chegam próximo de nós. Nós somos as ferramentas, nós somos os braços, nós precisamos ser a boca de Deus, ministrando na vida de outras pessoas. Então, compromisso com Deus, compromisso com a família, com a sua família local, com aqueles que estão próximo de você, aqueles que são da sua casa, aqueles que você conhece, mas também compromisso de proclamar a eles a verdade libertadora do evangelho original de Cristo Jesus. Compromisso com a sociedade. Pastor, não quero saber. Pois é, mas você precisa ter o compromisso de que você vai ser luz e sal no meio da sociedade. Você precisa ter um compromisso com a sociedade, porque ele é fruto do compromisso que você tem com Deus, do que Deus operou na sua vida, de como Deus manifestou a sua graça e o seu amor sobre a sua vida. Se você não é mais o mesmo hoje, é porque Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário, por amor a você. Então a sociedade precisa olhar para você e dizer: ninguém poderia mudar a vida deste homem e desta mulher, mas o evangelho foi suficientemente capaz de fazê-lo. Então,
compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja de Jesus. Para onde você for, você é a igreja de Cristo. Você carrega consigo as marcas que foram impregnadas em você quando você deliberadamente recebeu da graça de Jesus. Da graça de Jesus. Uma terceira marca de um avivamento genuíno, de um real avivamento sobre a igreja, sobre a vida de todo homem. Complete aí no seu esboço: unidade e comunhão verdadeiras. Querido, o avivamento não acontece onde tem contenda, onde tem briga, onde tem disputa, onde tem inveja, onde tem ciúme, onde tem interesses aleatórios, interesses pessoais. Não acontece. Porque precisa haver unidade. Atos 2:42 vai dizer: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem gente que, se você for pedir um pão dele, é capaz dele te mandar para a caixa prega. Tem outros que, se você for pedir para ele um favor, ele vai chutar o pau da barraca. Tem outros que, se ele for na casa de alguém pedir um prato de comida, ele vai te espraguejar, falar tudo que não presta para você. E mais uma coisa: é esse tipo de cristãos que nós temos dentro das nossas igrejas, e que muitas das vezes estão clamando diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo. Mas como é que ele vai fazer de novo se você não se permitiu nem fazer em você ainda? Como é que ele vai fazer de novo se o novo que deveria ser novo ainda é um trapo de imundícia, ainda é um trapo velho, ainda é um montouro de lixo? Ele não vai fazer no lixo. Para ele fazer o novo, ele precisa ter um ambiente novo, a estrutura nova, a mente nova, o coração novo, decidido a ser novo. Aí ele vai fazer de novo. Mas fazer novo no sujo é difícil. Fazer novo naquilo que é impuro é mais complicado. Não é que Deus não possa fazer, não é que Ele não tenha poder para fazer, é porque é antagônico, é contraditório. Unidade e comunhão verdadeiras. As palavras traduzidas como comunhão a gente conhece. Koinonia, um significado simplificado dessa palavra, né? É uma palavra de origem grega e significa comunhão. Esse termo se tornou muito conhecido entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Comunhão é mais do que estamos junto e misturado. Olha, conta comigo. Querido, a maioria das pessoas que dizem assim, conta comigo, na hora que você precisa dela, ela... Pô, não vai dar, cara. Pô, me pegou de surpresa, olha... Estou sem condições agora. Olha, agora não é um bom momento. Não é um bom momento. Então, comunhão é mais do que estamos juntos. É compartilhar vida em oração. É rir junto, é chorar junto, é caminhar junto, é sentar junto, é entender que tudo que temos é de Deus. E para servir o reino de Deus. Queridos, como diz Jó, nu nós viemos para este mundo. E nu nós vamos partir daqui, não vamos levar absolutamente nada. Os discípulos tinham tudo em comum, isto é, avivamento. Então escute, avivamento ele acontece, ele se dá quando tudo está sintonizado, tudo está alinhado com os céus, e Deus olha e diz, é o ambiente perfeito, está do jeito que deveria ser, e aí Deus faz. E aí Deus opera, e aí Deus derrama, e aí Deus se revela, e aí Deus alcança. Uma quarta marca, reforma social. Atos no capítulo 2, os versos 44 e 45, a palavra de Deus vai dizer, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, o avivamento espiritual trouxe frutos sociais. A igreja começou a ampliar o seu raio de
de atendimento, de atenção aos mais necessitados, aos mais carentes, aos menos privilegiados, aqueles que mais precisavam. Pessoas eram alimentadas, enfermos eram curados, necessidades eram supridas. O Evangelho restaura a dignidade do homem, e esta é a ideia do Evangelho. Não é simplesmente a teologia da libertação, é mais que isso, vai muito além disso, muito além disso. Às vezes através de uma cura, outras através de um alimento, outras através de uma provisão, de um atendimento. Então, para que você tenha uma ideia, no avivamento do país de Gales, liderado por Evan Roberts, é relatado que os bares começaram a fechar, as pessoas eram libertadas do alcoolismo pelo poder do Espírito Santo. A partir disso, as famílias que estavam endividadas conseguiram quitar suas dívidas, famílias destruídas foram restauradas, e isso gerou uma grande revolução, um grande movimento econômico-social, porque a igreja entendeu a mensagem dos céus, recebeu, vivia de fato em verdadeira comunhão, em verdadeira unidade, e conseguia enxergar a necessidade dos oprimidos, dos aflitos e dos que padeciam. Grandes e renomadas universidades, querido, nós sabemos disso. Hoje, uma grande parte da humanidade não sabe disso, mas as maiores universidades do mundo foram instituídas e foram criadas pelos cristãos. Harvard, um grupo de cristãos no passado decidiu instituir. A gente não precisa ir muito longe, basta a gente ler a história, não é? Princeton, Yale, Cambridge e tantas outras foram fundadas por cristãos apaixonados, ou seja, eles estavam com seus corações completamente tomados pela chama flamejante do Espírito de Deus, estavam avivados, foram lá e construíram. Tem uma frase do pastor Marcos Madalena, ele coordena o grupo Reação, Ministério Reação lá em São Paulo, e eles geralmente saem todos os anos, no período de carnaval, para algumas cidades no Vale do Paraíba, com grupos de jovens por todas essas cidades que são enviados. E ele diz o seguinte: vai chegar o tempo em que, para saber como era o carnaval, as pessoas terão que procurar nos livros de história. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso, porque Deus pode fazer, né? E Deus vai fazendo. Pra você ter uma ideia, em algumas cidades do interior de São Paulo, os prefeitos decidiram não realizar o carnaval e pegar todo o dinheiro, isso há uns 4, 5 anos atrás, pegar todos os recursos do carnaval e investir em saúde e educação. Demorou a cair a ficha para os caras, né? Mas está caindo, devagar vai caindo, eles vão entendendo, eles vão captando a mensagem dos céus. Deus vai fazendo a obra por meio de alguém que Ele coloca lá, nesse monte da política, nesse monte da cultura, nesse monte da arte, do entretenimento, e Deus vai fazendo a obra na vida desses homens, por meio da influência de alguém que teme a Deus, que está junto a Ele, que está próximo a Ele. Então, não somos contra, e nem contra a alegria, não somos contra a festa, não. Estamos nos levantando contra as muitas mortes, as embriaguez, a prostituição, o aumento do aborto, né? Que se dá nesse período de festança, as crianças que nascem e que nunca conhecerão o Pai. É contra isso, não é contra a festa, não é contra a alegria, né? Mas é contra todos os prejuízos que a festa deixa e entrega para a sociedade. E sabe quem é que vai pagar a conta depois? Eu e você, porque a gente tem que pagar impostos para suprir essas necessidades que vão estar na sociedade, vão estar aí diante de nós. Então, esta é a quarta marca: reforma social. Qual é a reforma que a sua vida tem feito, uma vez que você já recebeu o Evangelho de Cristo Jesus? Qual é a reforma que a sua vida tem feito junto à sua família, junto à sua comunidade, junto aos seus amigos,
lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua faculdade, qual é a reforma que você tem implementado nesses ambientes e nesses lugares? Uma quinta marca: fortalecimento da igreja. Atos 2:47, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Em um avivamento a igreja é fortalecida, a igreja se expande, a igreja cresce, as pessoas estão encorajadas, mobilizadas, decididas, apaixonadas, em brasas pela vida daqueles que estão se perdendo. Então a igreja também é fortalecida, né? Cresce o número em qualidade e influência na sociedade, ganhando cada vez mais voz e cada vez mais força, tendo uma maior participação e uma maior influência positiva, saudável no meio da sociedade. O avivamento tem a ver com o todo, tem a ver com o corpo, não é para promover um nome ou uma causa. O avivamento não é para promover um grupo religioso ou um grupo denominacional, mas para prover o nome de Jesus Cristo de Nazaré e fazê-lo conhecido em todos os lugares. E a causa maior é o reino de Deus, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja vai receber fortalecimento. O fortalecimento da igreja vai ser algo notório, vai ser algo percebido, vai ser algo intenso, mas porque os que estão dentro da igreja, aqueles que se intitulam, aqueles que são chamados os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, estão fazendo com que isto aconteça, estão fazendo com que a igreja seja fortalecida e a igreja possa invadir os lugares não alcançados, para alcançar aqueles que estão lá, para levar transformação para aqueles que estão lá, para levar dignidade para aqueles que estão lá. E eu quero concluir com um texto que está em Atos, no capítulo de número 4, o verso de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia, com intrepidez, com coragem, a palavra de Deus. A palavra de Deus, por meio de uma oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Querido, eu não sei se você crê o suficiente diante do texto que nós temos de Atos 4:31, que Deus pode fazer mover esse lugar, que Deus pode fazer esse lugar tremer. Às vezes a gente é tão cético, mas tão incrédulo, né, de carteirinha em tudo, que a gente tem as mesmas conclusões que eu pontuei no início. Pastor, isso não tem necessidade, isso não é para os nossos dias, né? Está fora de contexto. E aí eu vou precisar discordar de você, porque quem conheceu a mente de Cristo, e quem conheceu o coração de Deus, e quem conhece, quem é aquele que tem a procuração dos céus, entregue pelo próprio Deus, dizendo: somente isso é o que eu faço, e nada além disso eu posso fazer. Na realidade não há. Deus continua sendo Deus, que as marcas da presença de Deus, a presença do Espírito, as marcas do real avivamento, sejam as marcas da sua vida. Viva o reino hoje, o lugar é aqui e o tempo é agora. Atitudes que startam o avivamento em um ambiente e na sua vida pessoal. Quais são, na realidade, as atitudes que podem startar, né? Acionar, ligar este avivamento dos céus na sua vida e no seu coração? As atitudes é fé, arrependimento, foco na santidade, despreendimento,
ambição pelo reino de Deus, ambição no reino, ver e viver mais, a ver e viver tudo que há para nós e a nossa geração, ter ambição pelo reino de Deus. Viva o reino hoje. O lugar é aqui e o tempo é agora.